Já estamos aqui de volta com o programa Sinais de Fumaça ao vivo. E uma das coisas que a gente sempre repete aqui no programa é estarmos atentos às possibilidades que a vida nos apresenta, os sinais que a vida nos apresenta. Os sinais de fumaça não é apenas aquela comunicação intuitiva, é aquela comunicação entre os povos com a fumacinha que vai e sobe lá para o céu e comunica uma mensagem. Mas os sinais eles podem estar presentes aí no seu cotidiano. Pode ser através de uma voz que você escuta abruptamente ao entrar no metrô, ou uma página de um livro que você abre, ou uma pessoa que chega do nada e fala uma mensagem para você, ou mesmo alguma coisa, uma carta que aparece na sua frente, ou mesmo até um sinal que diz assim: olha, estou ficando perdido na vida. Perdeu a chave ou furou o pneu. Tudo isso também são sinais que a vida nos traz. Uma das coisas que os xamãs e as práticas xamânicas sempre instigam é saber ter um olhar de enxergar nos símbolos as mensagens. E uma das coisas que o nosso convidado também faz é enxergar a mensagem nas cartas. E tem as cartas xamânicas. E ele, para vir ao programa, ele tirou uma carta. Conta essa história um pouquinho pra gente, da carta que você tirou aqui para vir aqui no programa da inspiração para hoje. Que bom. Então, pensando em vocês, eu abri um oráculo indígena, né, xamânico, e a carta que saiu é o Escudo do Sul, que fala do coiote. O que é essa mensagem? É o resgate da nossa alegria de viver. Aquela criança interior tem a ver com o nosso lado da pureza. Se a gente não tiver pureza, a gente não entra no amor, a gente não se conecta na vida. E uma das coisas que as várias tradições indígenas, primeira coisa, você tem que ser puro, abrir o seu coração. Se você não abrir seu coração, essas qualidades que a criança tem, você não entra no paraíso, você não acessa a felicidade, você não entra no amor. Então, eu acho que hoje, os seres civilizados, o homem que pensa tanto, buscar o equilíbrio entre lazer e trabalho, sair daquela tensão só da armadura, da rigidez, o lado do adulto. Então você que está me ouvindo, como é que anda o seu lado da sua criança interior? Uhum. Né? O quanto é importante dar mais risada, sair do lado tenso, o quanto com o humor e a criatividade a gente consegue lidar melhor com os problemas. Será que não é o momento, com esse oráculo, para você olhar, mesmo que está te afligindo ou não, os pequenos ou grandes problemas, traga um pouco de humor, saia da crítica. Quantas vezes a gente escolhe na nossa vida ter razão ou ser feliz? A gente faz a opção cultural, não, eu estou certo, eu quero ter razão. Solta. Então, a criança tem o lado do humor, da alegria de viver, da espontaneidade, da inocência. Saia da tensão. Então, é um pouco da mensagem do oráculo, da dica para esse momento. E é bem interessante, né? Porque se a gente parar e perguntar para a nossa criança interior qual é o prazer, o que é que ela quer trazer, o que ela quer desenvolver, por exemplo, no dia de hoje, se você se perguntar o que é que a minha criança quer ou vai ficar feliz, contente se eu fizer para ela isso, se eu realizar esse desejo dessa criança. Pode ser que seja lá, sei lá, comer um doce que você gosta, ou ouvir uma música que você aprecia, ou mesmo não fazer nada. Qual é a mensagem, ou qual é a sintonia, o que é que essa criança interior está querendo para você hoje? Porque quando a gente deixa ela no cantinho lá, ou prisioneira por conta de todas as convencionalidades que a gente optou por agir no nosso cotidiano, ela vai ficando enfraquecida, e a gente vai perdendo a nossa alegria de viver. E quando a gente vai dando prazer e reconhecendo esses prazeres que essa criança pode estar nos instigando a realizar, cada vez mais a gente vai mudar a nossa face, a gente vai ficar mais jovial. Fica mais jovem, não fica mais jovem? Sem dúvida. Isso que a gente está papeando, assim, me lembra uma das frases muito importantes, que diz assim: o estilo de viver determina o estilo de adoecer. Então, assim, se você quer ter mais saúde, se você quer ser mais feliz, a gente tem que começar a pensar no nosso estilo de vida, né? Fazer opções, fazer escolhas. O que eu quero na vida, né? A gente passa a vida correndo, como diz o Dalai Lama, você vai correndo atrás de grana, você vai correndo atrás de dinheiro, atrás de prazer, daqui a pouco passa o tempo, o que você ficou? Então, o quanto é importante e fundamental estar aqui agora e viver cada momento, com plenitude, com beleza, com amor. É uma coisa que os índios, as várias tradições de povos buscam, né? Esse contato com a natureza que é sagrado. Uhum. Então, o
que você está fazendo por você? Como é que você está vivendo? E também tem que identificar como é que a criança age nessas posturas também, né? Às vezes você veja como a criança é curiosa em relação a algumas coisas. E quando a coisa não dá certo, às vezes ela persiste. Às vezes quando ela, não, estou colocando muita energia, agora perdeu a graça. Agora eu vou fazer uma outra coisa. E modificar os seus parâmetros, modificar as coisas que você faz. A criança, ela nunca se contenta com uma coisa só. A criança, ela quer sempre descobrir outras coisas, descobrir coisas novas. E isso também gera o que? Entusiasmo na vida. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, a gente sempre está buscando coisas novas. Pode ser que em um momento você vai buscar outras possibilidades de você ter também a sua subsistência, também financeiramente nesse planeta, nesse mundo, ou a sua maneira de sentir prazer. E vai ter outros momentos em que você vai fazer alguma coisa relacionada com a sua espiritualidade, ou vai ser relacionado com alguma coisa em relação às suas emoções, que é a direção dessa carta, né? Como é que você está lidando com as suas emoções e o seu prazer de viver com as suas águas internas, com as suas águas interiores, que também realiza uma biodança aí dentro, né? Isso que a gente está falando me lembra de uma outra linha na biodança, que é a afetividade. A base da vida, nessa grande teia da vida, é o afeto. O afeto, que a gente poderia dizer que é o amor, que nós estamos nesse planeta escola, como diz o Chamalu. Eu gosto muito dessa definição do Chamalu, que ele diz: estamos num grande planeta escola. E que a base de tudo da vida é o amor. A essência de tudo nessa grande teia da vida. E se a gente não entrar nessa conexão, você deixa de viver, né? E a partir daí você pode estabelecer um vínculo com você, com o outro, com a totalidade, que é o que se busca na biodança, né? Na biodança e xamanismo. Trabalhar essa conexão a partir do afeto, esse vínculo com você mesmo, com o outro e com a totalidade. E outra coisa também que é essa questão do vínculo. Nós, como seres humanos, não sobrevivemos se não tivermos outra pessoa para nos acolher. Isso daí já é uma coisa que está no nosso DNA, está no nosso planeta, ele vive assim. Nós sempre precisamos de um contato com outros seres humanos. Não vale a pena experienciarmos sucesso se não houver outras possibilidades. Maslow, com a sua pirâmide de necessidades humanas, já colocou muito bem isso. Uma das nossas necessidades é exatamente isso, de sermos reconhecidos, de termos contato com outras pessoas, de termos a afetividade, de termos as relações. E é através dessas relações também que a gente cresce, né? Que a gente desenvolve nessa dança da vida que a gente também está no nosso cotidiano, né? Tinha uma frase que Jesus dizia que nem só de pão vive o homem. O Rolando Toro, o criador da biodança, ele diz: o homem tem sede, fome de toque, de contato, de prazer, porque isso é uma fonte de vida, né? Não só os remédios, a gente está intoxicado. Hoje o homem contemporâneo, tem uma pesquisa mais recente que o brasileiro ele fica com 5 quilos de toxinas, tanto que a gente ingere. O Brasil é o primeiro que consome agrotóxicos. Então a gente fica com 5 quilos de veneno ao longo de um ano no corpo. Então como que eu vou me desintoxicar, né? Então é prestar atenção no que você come, no que você faz, no que você pensa, né? E a relação humana, ela é fundamental para a nossa existência, como dizia o Samuel, né? O ser humano é um dos bichos mais indefesos e que mais tem destruído o planeta, né? Tudo que a gente vê hoje de caos planetário e que está se buscando transformar isso, né? E o próprio Rolando diz que sem afeto, como é que a gente vai transformar esse planeta? Escola. Sem afeto, não tem solução. Não tem a possibilidade de fazer isso, né? E aí a gente vai pedir agora para o Alê, então, para transmitir para a gente mais uma fotografia, mais uma imagem que o nosso amigo mandou aqui para o nosso programa. Olha lá. Essa foto mostra um pouco, né, da alegria de viver. O quanto a gente precisa da presença do outro para a nossa vida, né? Para informar. O que a biodança vai trazendo? O olhar, que é uma coisa que o homem civilizado vai perdendo, a capacidade de fazer gestos simples, como o abraço, que na verdade é um grande ritual de fraternidade, de afeto, de vinculação com a espécie humana, né? Quando você olha para o outro e olha nos olhos, pode dar um abraço, você está dizendo: eu te amo, eu te aceito, eu te venero, eu te respeito. Isso é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde. Um dos maiores atos de cura, né? É tanto que
na década de 80 e 90 também, estava super na moda, várias atividades relacionadas com a terapia do abraço, para essa coisa de voltar ao resgate dessa afetividade perdida, né? Principalmente quando se reside em cidades, vamos dizer que as cidades grandes, ou as grandes metrópoles, em que o medo está muito presente. O que a biodança e o xamanismo falam sobre essa questão do medo do contato, o medo do toque, o medo de ser invadido, o medo de se revelar para o outro ser humano, que às vezes é tão presente numa cidade em que, o que é que ele está querendo com isso, qual é a possibilidade, e até muita confusão mental e até de conceito em relação a isso. Eu acho que uma das emoções que mais atrofia o ser humano, que faz com que ele não expanda o seu potencial, é o medo. O medo, a raiva, a tristeza, a preocupação, a ansiedade, mas o medo é uma coisa e que os estados, ao longo da história, se a gente for pegar, o Estado e a Igreja usam, como dizia o próprio Reich, que estudou tão bem essa relação entre corpo e psique, e alma humana e emoção, o quanto na história humana o medo é usado como manipulação, uma forma de repressão pela Igreja e pelo Estado, e que o índio... Um exemplo disso numa cultura indígena, o pai e seu filho, o filho estava lá jogando pedrinha, quase quebrando um vaso. E um branco perguntou pro pai, você não vai parar pro menino? Uma hora ele cansa, ele para. Né? Quer dizer, é uma outra estrutura, num outro contexto, onde o medo tem uma outra dimensão. Né? Quanto nós somos massacrados pelo medo. Então, no trabalho de biodança e xamanismo, a gente vai resgatando, através da afetividade, do ímpeto vital, da alegria de viver, da coragem, da determinação e outras coisas, a gente vai resgatando, puxa, eu existo, eu estou vivo, eu tenho coragem, eu tenho alegria, eu tenho ânimo de viver. E isso, naturalmente, o medo vai se dissipando. Claro que ele está aí, né? Tem um lado até saudável, mas você vai começando a despertar e desfrutar das coisas boas de viver. Né? Sair da crítica e viver de fato. Exatamente. E uma das coisas boas que a gente tem a possibilidade de fazer é esse programa, que é o programa Sinais de Fumaça, que é feito para você. Vocês sempre são nossas, vamos dizer, os nossos maiores trunfos e triunfos e vitórias, porque é para você que é dedicado sempre a esse programa, trazendo convidados, informações que possam engrandecer como ser humano. E a gente vai para um rápido intervalo e fique com a gente nessa jornada de toca de Sinais de Fumaça com afetividade. Até já.